capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículo 23. O texto então diz assim, Jesus falando, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pai, em nome de Jesus. Bom é ler a tua palavra, Senhor, mais uma vez nesta casa, neste altar, casa escolhida, Senhor, por ti, para Deus querer se tornar casa de oração, casa de adoração, a tua casa, Senhor. Senhor, mais uma vez eu te peço que tu, Senhor, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Perdoa nossos pecados, faltas, palavras, pensamentos, obras. Ó Deus, e nos ajuda a sermos melhores na tua presença. Portanto, Senhor, com a tua bondosa palavra, traz a revelação nesta noite que precisamos para ser edificado, exortado e consolado. Assim nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Nós lemos um versículo, claro que estaremos lendo outros associados, paralelos a esse que nós lemos, dado o assunto que nós estamos propondo para este momento, que é compromisso, comprometimento, Falar sobre comprometimento, irmãos. Comprometimento, ele é um dos segredos para o crescimento no reino, para o desenvolvimento no reino de Deus. Todos nós fomos chamados, todos, indistintamente, e os que aceitam a fé são acolhidos como filhos de Deus. Assim a Bíblia diz, mas o convite é feito a todos, Jesus, ele disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos nós temos uma chamada, uma vocação para a salvação. Mas alguns, irmãos, parecem que aceitam realmente o chamado, aceitam ser filiados no reino de Deus, mas não tem aquele compromisso com o reino de Deus. E então, por falta de compromisso, você não cresce. Você não tem um desenvolvimento, não cria uma maturidade. O que faz o crente maduro, o crente crescer saudavelmente, como diz o texto a respeito de Jesus, o próprio Lucas, ele registrou e disse, o menino crescia, em estatura, em graça e em sabedoria. Ele ia crescendo cada dia no reino de Deus, na presença de Deus. E nós precisamos também, porque, irmãos, não se pode ter compromisso com Deus divorciado da sua obra. Não tem como. Uma pessoa às vezes fala assim para nós, é muito comum nos dias em que estamos vivendo, e o apóstolo Paulo disse para a igreja, ele disse assim, o espírito do anticristo já está entre vós. E uma das coisas que o espírito do anticristo, como o nome já sugere, contra Cristo, ele promove é um afastamento de Cristo, um afastamento do reino de Deus, um esfriamento, de forma que as pessoas vão se descompromissando com aquilo que é importante para o reino de Deus, E o apóstolo Paulo, dadas essas situações, ele fala muito sobre comprometimento. E o crescimento, irmãos, precisa você estar associado. Então não há possibilidade, mínima que seja, de um crente ele ter compromisso com Deus, dissociado ou divorciado, afastado da obra do reino de Deus. Tem como. Aí ele diz assim, não, eu estou bem com Deus, não é assim? Eu estou bem com Deus, mas não tem compromisso com o reino.
Como pode estar bem com Deus sem compromisso com o reino? Como pode, se estamos comprometidos com o reino, somos súditos desse reino e vivemos a vida do reino? Somos representantes do reino onde quer que nós formos. E como eu posso dizer que estou bem com o rei se eu não tenho compromisso com o reino? É incoerente dizer essas coisas. Então nós observamos que o Senhor Jesus, ele assim de uma forma muito simples e até sutil, ele trouxe ensinamentos para nós nessa condição. E ele disse, esse texto que nós lemos agora, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, foi convidado, mas você não é obrigado. Se você quiser desejar ser crente em Cristo Jesus, desejar ser um servo de Deus, irmãos, as pessoas, elas se comprometem com tudo menos com o Senhor. Muitas pessoas. Eu queria que algumas pessoas tivessem um pouquinho tanto de compromisso com Deus como tem com o clube que torce. Viu a loucura que as pessoas fazem? Quando um time ganha, parece que eles vão morrer, vão se rasgar. De tanta euforia. Irmãos, que euforia você tem com Cristo? Que euforia você tem com o reino de Deus? Qual é a medida do nosso comprometimento? Não estou dizendo que você não deva assistir jogo, isso é para quem gosta, né? Não estou dizendo que, não, é errado, você não pode assistir, não. Eu acredito que se eu assistisse futebol, eu nunca gostei de futebol, nunca assisti um jogo, na verdade. Mas se eu assistisse jogo de futebol, acredito eu que eu assistiria sentado, quietinho, ninguém ia ouvir minha voz, nem se perdesse, nem se ganhasse. Sabe aquela coisa de você estar alegre por dentro? Que as pessoas veem você e você fala, eu estou feliz, mas é por dentro só, eu estou rindo por dentro, por fora ninguém vê. Seria assim, irmãos, eu não tenho euforia. A coisa que mais eu desejo no coração, e isso há longos anos, é estar em comunhão com o reino de Deus. Eu sempre tive esse desejo de estar em comunhão com o reino de Deus. Meu maior comprometimento é com o reino de Deus. Então, aí você pode pensar assim, mas ele é pastor, é o pastor da igreja. Não nasci pastor. Nasci criança e me tornei crente em Cristo Jesus porque a fé veio ao meu coração através do ensino. E estou, então, cristão, servo de Deus, independente da condição ministerial. Irmãos, eu sou um servo de Deus no reino. E então Jesus, ele traz para nós algumas situações, alguns pontos que mostra que, ou seja, demonstra, na verdade, vamos mudar aqui a fala, que faz com que demonstremos o nosso compromisso com o reino. Primeiro ponto que ele nos mostra é a renúncia, quando ele disse, quem quiser vir após mim, quer dizer, é voluntário, negue-se. Eu preciso renunciar, irmãos. Nós precisamos ter atitude de renúncia. O problema de muitos de nós é que nós queremos seguir, mas queremos também ficar. Ou seja, eu tenho vontade de ir, mas também quero ficar. Já viu aquela criança que ela quer ir ao passeio da escola, mas quer ficar com a mamãe? Quer que a mãe entre no ônibus de qualquer maneira. Porque ela quer ficar com a mãe, que a mãe não pode. Ou quando vai à escola, ela quer ir à escola. Não é que ela não queira, não goste, não. Quando ela vê os coleguinhas entrando, a vontade que tem é também de ir para lá. Agora, só que mamãe não pode ir. E então ela fica dividida. Irmão, tem irmãos em Cristo Jesus, membros do corpo de Cristo, adeptos do reino de Deus,
que ainda não tem um comprometimento, porque ele é dividido na sua vontade. Ele tem uma larga vontade de ser melhor no reino, mas ele não quer renunciar às coisas do mundo. Ele gostaria que ele pudesse viver no reino, mas também trazer as coisas do mundo para cá. É por isso que, às vezes, uma pessoa, ela se filia a uma religião que ela pode viver, entre aspas, servindo a Deus e, ao mesmo tempo, fazer tudo que ela gosta no mundo. E o reino de Deus não compactua com essas coisas. O reino de Deus, o apóstolo Paulo falou, irmãos, é uma briga, é uma luta da carne contra o espírito. E não é o Espírito de Deus, não, é o nosso espírito. Porque o Espírito que em nós habita, Espírito Santo, ele dá vida ao nosso espírito, que é o fôlego de vida, que através da alma tem contato com esse mundo. Então, o espírito, a nossa parte espiritual, ela nos endereça a Deus. Por isso que todo ser humano, seja ele conhecedor ou não, ele pode ser o mais ignorante a respeito das coisas espirituais, mas ele tem desejo de adorar a Deus. E então ele faz o quê? Como ele é ignorante, ele não tem conhecimento, aí o desejo dele é tão intenso porque ele nasceu para ser adorador. Ele foi formado para ser adorador. Aí ele adora um pedaço de barro, adora um pedaço de madeira, adora uma árvore, um barco, qualquer coisa. Deu um clarão lá, é um peixe, pulou mais alto do que os outros, aquele é o Deus. Pronto. Aí ele vai adorar. Então, cria-se deuses mitológicos, né? Por quê? Porque o homem tem desejo de adorar a Deus. Entra, então, o conhecimento para canalizar essa adoração. É só uma canalização, o conhecimento vem trazer uma canalização. Ou seja, é a questão da mordomia, que o cristão tanto fala, só que a gente sempre trata a mordomia na questão financeira, mas a questão da mordomia espiritual. Ou seja, é eu gerenciar, administrar todo o meu ser. Então eu vou canalizar a minha adoração. E essa adoração, então, é para Deus. Por isso Jesus falou, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, em todo e qualquer lugar, qualquer circunstância, ele canaliza a sua adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Agora, irmãos, a esse espírito que tem a vontade de adorar a Deus, que tem um desejo tremendo de adorar a Deus, que gostaria de sempre estar olhando para cima, como o apóstolo Paulo sugere, andar em espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por outro lado, vem a alma, que tem olhos através desse corpo físico para as coisas do mundo, que são extremamente importantes para nós, a vivência do mundo, mas tudo tem que ser selecionado. Nem tudo, o apóstolo Paulo fala, que é permitido, vamos dizer assim, é conveniente. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É porque nem tudo é conveniente. Você entra num mercado, por exemplo, tudo que está lá é conveniente a você? Não. Por exemplo, setor de bebida, onde tem cachaça, onde tem 51, essas coisas que às vezes alguém vai colocando latão no carrinho, aí eu fico pensando assim, meu Deus, né? A mim não tem interesse algum. É o setor que eu não passo. Eu não passo. De vez em quando a Ana quer entrar direto naquele setor. Eu falo, o que é? Vai querer uma recaída? Então, aí eu já corto aquele corredor. Já corto. Eu não tenho interesse naquele corredor. Não tem nada que me convém ali. Está entendendo? Nada que me convém. Refrigerante eu não bebo. Cachaça muito menos. Água mineral não compro. então não tem nada que me interessa ali. Aí é um corredor que eu passo de largo. E, geralmente, esses corredores, percebe, é na entrada do mercado. Aí eu sempre desvio o caminho, já começo na segunda fileira.
Por quê? Porque aquela primeira fileira a mim não convém. A primeira fileira a mim não convém. Mas isso é um ato de decisão pessoal. E na salvação, no comprometimento com o reino, irmãos, você tem que aprender a renunciar. O que é certo para você e o que é errado. O que é favorável e o que é desfavorável. O que traz glória para Deus e escândalo. São detalhes que o apóstolo Paulo nos ensinou, junto com Jesus. Ele disse assim, olha, irmãos, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, quer dizer, está brincando, está assistindo teu futebol, está assistindo um filme, qualquer que seja a coisa, aí ele diz assim, tem que ser feito para a glória de Deus. O nome de Deus pode ser glorificado nisso? Traz algum benefício? Não te traz prejuízo? Somos humanos. Somos humanos. E o Senhor compreende isso. Mas nós precisamos, dentro dessa vivência aqui, saber escolher como nos divertir, como usar nosso tempo, como usar nossos recursos. Tudo isso faz parte do que chamamos de mordomia, que é uma administração daquilo que Deus tem nos dado. Deus não tem dado só o dinheiro. Deus tem dado dinheiro, tem dado tempo, tem dado entendimento, tem dado tanta coisa nessa vida, a própria vida, que nós administramos. Nós somos os condutores. Então ele diz assim, ó, o espírito, ele luta continuamente contra a carne. Aí ele faz uma série de coisas. A obra da carne, irmãos, é lascívia, é fornicação, é adultério, é impureza, é dissensão, são vícios, faz uma série de coisas. Idolatria, mentira. Mentira. Então, uma série de coisas, ele diz, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, você não tem coerência com o reino de Deus que você vive aqui na terra. Não tem coerência. Como eu vou dizer que eu sou um servo do reino de Deus se eu faço coisas que não deveria fazer? Que um servo desse reino não é conveniente fazer. Então, você descaracteriza a tua vivência no reino de Deus e acaba lá na frente com o risco de perder a sua salvação. Um risco de perder a sua salvação. Porque quem fica no reino, irmãos, tem que ter a característica do reino para manter-se no reino, senão você não conseguirá manter a sua salvação. Aí o que o Senhor falou assim, renúncia pessoal. Então, olha, no corpo, por exemplo, é uma renúncia que nós já estamos falando. O nosso presbítero Marcelo Sueiro citou que nós somos templo do Espírito Santo. É a carta do apóstolo Paulo, a 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para pensar isso. De vez em quando a gente usa essas terminologias assim, esses assuntos, e usa essa expressão. Quem ficaria satisfeito se hoje você chegasse na sua casa, após estar tudo arrumadinho, pintadinho, aí estivesse toda pichada? Você já chegou em casa, é onde você habita, não vai interferir nada lá dentro. Preste atenção. Ninguém vai entrar na sua casa, mexer, quebrar seus móveis, tirar de lugar. Mas você só chegou em casa, está feliz que ele está pintadinho, está arrumadinho, tua casa está bonitinha. Aí quando você chega hoje ou amanhã pela manhã, e olha assim, a casa está toda pichada. Porque tem uns maus elementos, servos de Satanás, que eles só sabem fazer isso. Porque Satanás é porco e os seus súditos também são porcos. Então, aí você chega lá e está tudo sujo. Não interferiu nada lá dentro, a priori, mas está pichado do lado de fora. Quem fica feliz? Ninguém fica feliz. Por que nós achamos que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ficará feliz se o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, estiver visivelmente contaminado com coisas mundanas? Para você entender e falar assim, não, estou bem com Deus. Irmão, só está bem com Deus quem abandona o pecado.
Pecado, ele precisa ser tratado como pecado. Pecado, ele precisa ser visto como pecado, e então ele ser reconhecido como pecado, confessado e abandonado. Não adianta eu saber que isso é pecado e eu estou todo dia fazendo a mesma coisa. Não, tem que ser, pecado. É pecado fazer isso que eu estou fazendo. Então eu tenho que reconhecer e tenho que dizer a mim mesmo, eu não posso fazer isso. Não posso fazer o que eu estou fazendo porque é pecado. Confessar esse pecado a Deus e abandonar. Tratar ele realmente como pecado. Temor de Deus, está escrito na Bíblia, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O homem que teme a Deus, ele odeia o pecado, irmãos. Ele se sente infeliz, se sente miserável porque é pecador. E ele então fica desgostoso porque ele queria ser melhor e não pode. Porque ele queria ser santo e não consegue. Agora, tem gente que brinca, irmãos. Tem gente que nada no pecado. Tem gente que já acomodou no pecado. Pecado já não faz diferença na sua vida. Então, para ele, tanto faz o pecar ou não pecar. Irmãos, você tem que odiar o pecado da sua vida. Você tem que sentir a dor do pecado da sua vida e dizer não ao pecado. É isso que Jesus falou, renúncia. Renúncia no corpo. O apóstolo João, primeira carta, também eles não foram a vida toda maduros, não. Eles demoraram a amadurecer. Pedro, então, foi um dos piores para amadurecer. Mas depois que amadureceram, eles entenderam que precisavam renunciar. E o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, então ficou registrado assim, aquele que diz que está nele, que é Cristo, deve andar como ele andou. Agora, quem quer andar como Jesus andou? Aí todo mundo quer. Quer teoricamente, mas na prática, como Jesus andou? Tinha que estar toda hora dizendo, não, Satanás, está escrito, eu não posso. Toda hora ele tinha que dizer, não, não quero. Agora, as pessoas querem andar, não querem andar como Jesus andou. Quer andar teoricamente, de repente cantando, né? Cantando, que vai seguir por onde quer que for. Vai seguir o espaço de Jesus. Agora, na prática, irmãos, você tem que dizer não a essa carne. E o pior inimigo do homem, pasme, não é o diabo, é a carne. Tu já viu alguém falar assim, ou nas escrituras, resiste à carne, ela fugirá de vós? Já viu? Não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora a carne, meu irmão, a concupiscência da carne que o apóstolo João tratou, ainda no capítulo 2, agora versículos 15 a 17, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, essas coisas todas, irmãos, tem que vencer pela palavra de Deus. Por isso ele falou, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, já venceste o maligno. Agora essa palavra aqui, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, Pai, santifica-os na tua verdade. Na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Irmãos, a carne é o pior inimigo que o homem tem. Porque a carne é que te incita. O diabo só oferece. Mas a carne é que tem os desejos. A carne é quem tem os desejos. O diabo só coloca à tua frente. É a carne quem diz, você tem que roubar. É a carne quem diz, você tem que adulterar. É a carne quem movimenta essa juventude que está aí, nos vícios, na prostituição. É a carne quem movimenta. Qual a diferença dessa juventude para a juventude do meu tempo? Nenhuma. A diferença entre um jovem e outro é que uns souberam viver como José e disseram assim, não posso pecar, não posso errar, porque Deus não vai se agradar. Você pensa que é fácil para um jovem dizer não ao pecado? Não é fácil. Agora, o que é mais fácil? É pecar.
Pecar é muito mais fácil, irmãos. Muito mais fácil pecar. Agora, a semente que você semeia, um dia você colhe. Não pensa que colher bons frutos é resultado de semente errada, não. Está entendendo? Às vezes a pessoa vai chegar na velhice cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de a mente toda conturbada, sentimento de culpas, de tantas coisas que já fez errado. Por quê? Semente que semeou lá atrás. Não disse não ao pecado, que era mais fácil pecar do que dizer não. Imagine se José tivesse ido na ideia da carne dele, que era Satanás usou aquela mulher para seduzi-lo. Não foi uma vez, não. A Bíblia diz que várias vezes ela tentou contra José, seduzindo. Imagine se José não tivesse dito, eu não posso, não quero. Aí você pode dizer, ele estava com medo do patrão dele. Podia ser, não importa a razão. Você tem que dizer não para o pecado. Não importa. Aí se ele tivesse caído naquela tentação da carne, o diabo aplaudiria e lá na frente José estaria arruinado. Mas ele disse, não posso, não quero, não devo. Facilidade tem, irmãos, mas você tem que aprender a renunciar. Olha, no corpo já é difícil. Na alma, que é a sede de todas as nossas emoções e desejos, você precisa fazer renúncias, irmãos. Renúncia todo dia. A tua alma, ela não clama por Deus. O espírito clama pelo Senhor. A alma clama pelas coisas do mundo. O espírito diz assim, existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever. Mas a alma diz assim, aquele fruto que está na árvore é boa, é bom, é agradável aos olhos, não é assim que foi falado? Agradável aos olhos. A alma vê sempre as coisas no sentido assim, horizontal, e o espírito sempre no vertical. Agora, quem é mais alimentado? A alma ou o espírito? Se você alimenta-se da palavra de Deus, como diz as Escrituras, dia e noite, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim, farás prosperar o teu caminho. Agora, se você não medita na palavra do Senhor e só medita nas coisas do mundo, meu irmão, pode acreditar, vai ser difícil você colocar uma rédea nessa alma. Vai ser difícil. Porque o mais forte sempre vence o mais fraco. Isso é lógico. Agora, se o teu espírito é alimentado, você lê a palavra, você ora, fica com a palavra guardada no seu coração. Não é só ler aqui, não, é guardar essa palavra, irmão, no coração. Fazer dessa palavra vida para a sua vida. Como purificará o jovem o seu caminho? Por que o salmista fala o jovem e não o velho, se o velho também tem problema? Porque o jovem, irmãos, ele tem mais olhos para as coisas mundanas do que para as coisas divinas. E ele está com todo o seu vigor. Ele acha que ele tem que aproveitar a vida. Paz, eu conheço pessoas que quando... Eu casei com 21 anos de idade. Mas eu não achei que estava novo para casar, achei que estava na idade. E se tivesse desejo de casar com 18, ia casar com 18. Só não queria pecar contra o Senhor. Então, aí casei com 21 anos. Aí algumas pessoas falam assim, caramba, tu não aproveitou a juventude. Ué, o que é aproveitar a juventude? Pecar? Ficar cheio de namoradas? Para no dia do casamento ter uma fileira assim, já namorei ele, já peguei ela, já passou na mão de todo mundo? Menos do pastor da igreja, eu acho. Então, o que é isso, gente? Tomara, né? Então, o que é isso? É aproveitar a vida? Irmãos, aproveitar a vida é você servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus.
Eu conheci uma pessoa da minha idade, que já estava com a vida toda enrolada. Isso em 1986. 1986. Eu tinha 3 anos de casado. E ele já estava enrolado já. Na minha idade, já estava enrolado. Eu já com 3 anos de casado. E ele disse assim, que time é o seu? Aí eu falei assim, eu não tenho time. Logo no início que ele me conheceu, eu não sei se foi o primeiro dia na empresa dele, o segundo dia, não sei. Aí eu falei, eu não tenho time. Ele, você não joga futebol? Eu falei, não jogo futebol, não gosto de futebol, não assisto. Aí ele falou, então você nunca sentiu a emoção de fazer um gol. Eu falei, você nunca sentiu a emoção de levar alguém para Cristo. Isso é que é emoção verdadeira. Que é você saber que você conduz a pessoa aqui e até a eternidade você gozará desse fruto. Agora e aqui? Fazer um gol. E daí que eu vou fazer um gol? Meu Deus do céu! Irmãos, a verdadeira emoção do crente é servir a Deus, irmãos. Isso é alegria contínua. Saber que o Senhor é contigo por onde quer que você for. Não tenha a vida enrolada porque a mão dele é sobre a sua vida. Está entendendo? Então, olha, todo ruim, todo esquerosado. Todo esquerosado. Acabou o casamento na lua de mel, acredita? Eu evangelizei ele durante o período que eu fiquei lá. Ele assistia todos os meus estudos bíblicos na hora do almoço, todos. Aliás, o estudo bíblico que eu comecei lá foi por conta dele. Que ele queria entender um pouco mais. Olha, todo esquerosado. Aí, mas como que o teu casamento ficou ruim assim? Em 3 anos, 2 anos, 1 ano e pouco de casado, parece. Aliás, eu acabei com ele no dia da lua de mel. Eu deitado, olhando para o teto assim, pensei alto. Que besteira que eu fiz. Está vendo a pessoa enrolada como é? Se tem Jesus, irmãos, e vai para o altar com Jesus, fica bom. Faz a coisa direitinho, anda direitinho. Isso é aproveitar a vida, irmãos. Isso é aproveitar a vida. Olha, diga não às emoções da sua alma. Olha Lucas capítulo 14. Lucas, Evangelho ainda de Lucas, já estamos com a Bíblia aberta aí. Capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim, olha. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, está falando do sentimento da alma, dos seus desejos da alma, porque desejos, irmãos, desejo não é pecado. Um instinto que Deus colocou em nós é um instinto de preservação, de procriação, que está na área sexual, né, da sexualidade. É o instinto de preservação, que é aquele instinto que você cuida da sua vida. Não posso ali, não posso pegar aqui que está quente. Todo mundo tem, todo ser humano, e melhor dizendo, todo ser vivente possui esse instinto, né? Todo ser vivente. Você vê que o gato tem medo. Claro que Deus dotou cada um da sua espécie. O bigodinho dele, corta o bigodinho dele para ver se ele não se arrebenta. Tira o bigodinho dele. Aí ele vai encostar numa panela quente. O bigodinho dele é um sensorzinho bonitinho, né? Até a baratinha lá com aquela anteninha, ela não fica perdida por causa daquela antena. Todo ser vivente, Deus colocou um instinto de preservação e de procriação. E vários outros instintos que nós temos. Nenhum deles é pecado. Então, o que se torna pecado? A aberração dos instintos. Não saber usar. Não administrar corretamente isso. Então, observa. A renúncia na alma, aí ele diz assim, versículo 26 que nós estamos lendo, está ali, ó. Se alguém vier a mim, você veio a Jesus, eu vim para Jesus, eu quero Jesus, agora eu quero Jesus, né?
Quero viver com Jesus. Glória a Deus. Você tomou a melhor decisão de sua vida. Mas se ele não aborrecer a seu pai e mãe, não é se tornar inimigo, é que a expressão que nós lemos aborrecer na nossa versão da língua portuguesa é uma expressão que talvez ele não tivesse encontrado uma melhor, mas é se alguém não amar menos. Lembra que Jesus falou? A lei se resume em 2 mandamentos. Quais são esses 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém não amar menos a seu pai, que tem gente que, dá preferência a tudo. Dá preferência a tudo. Ele é comprometido com o pai, com mãe, com mulher, com filho, com irmão, com todo mundo. É um comprometimento fabuloso, menos com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você aprende a priorizar Deus, ele precisa ser a prioridade. A prioridade. Aí, quando você aprende a priorizar Deus, as outras coisas vão se encaixando. Está entendendo? O problema é que a gente quer consertar o mundo. E então, nós queremos priorizar. Eu tenho que priorizar minha esposa. Não, tem que priorizar Deus. Amar acima de todas as coisas Deus. E em segundo plano, ao meu próximo, como se fosse a mim mesmo. Quando eu priorizo isso nessa adoração, coloco Deus em primeiro lugar, aí o que acontece? As outras coisas são acrescentadas. Vai sendo consertado. O problema é que a gente quer consertar uma coisa aqui sem priorizar ele, que é quem supre todas as outras coisas. Então aqui não é aborrecer de você brigar, é priorizar. Priorizar Deus. Não vou abandonar o Senhor. Aí você então ama a Deus sobre todas as coisas. Mas isso é muito difícil. Eu não disse que é fácil e a Bíblia não diz que é fácil. Agora, qual é o segredo para nós então aprendermos? Orar. Orar. Porque, irmãos, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. A Bíblia diz que Jesus falou assim, você vai orar assim, Pai, santificado seja o teu nome. Não estou dizendo que o nome do Senhor é santificado, não. Jesus vai nos ensinar, vocês vão orar assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o próprio Deus há de santificar o nome dele em nós. Pois seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É interessante, o reino é de Deus, mas ele fala assim, irmãos, vocês devem orar. Deve orar para o Senhor enviar obreiros para a sua seara. Se a seara já é dele, o que ele não envia? Ele sabe a necessidade. Eu devo pedir para que ele envie, porque quando eu peço, eu estou sentindo a necessidade que Deus sente. Eu estou sentindo o compromisso que Deus tem com o seu reino. Agora, se eu não tenho compromisso com o reino de Deus, eu vou pedir? Não. Então, para mim, está bom assim. Se a água sobe ou desce, tanto faz. Irmãos, quando você tem compromisso com Deus, você vai pedir, se eu quero aprender a te amar, acima de todas as coisas. Não é deixar de amar o próximo, não. Uma pessoa que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está escrito isso, não está? Ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quanto mais eu priorizar Deus, melhor será o meu relacionamento interpessoal. Será melhor relacionamento com a esposa, porque quem ama a Deus, irmãos, não vai adulterar. Ele vai aprender a amar e temer a Deus, então ele vai respeitar a sua esposa, que é a sua carne. Quem ama a Deus não maltrata. Já viu o amor que o apóstolo Paulo fala do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios? Olha, vocês vêm comigo,
que eu vou levar vocês por um caminho de mais excelência, de maior excelência, que é o amor. Aí quando ele fala aquilo ali, irmãos, tem muita gente que está maltratando e dizendo que ama a Deus. Quem ama a Deus tem medo de errar. É o que a gente fala do temor, que é esse amor, que é fazer o que agrada a Deus, e odiar, ou detestar, ou desprezar o que desagrada a Deus. Você tem que dizer não à sua alma, às suas emoções. Ah, mas eu senti assim um desejo, foi mais forte do que eu. Ué, foi mais forte do que você? Então a prioridade não estava em Deus. Lembra daquele moço que queria, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, guarda os mandamentos e terás a vida eterna. Aí você já observa desde a minha infância, minha mocidade. Ué, o que mais você quer? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e vem e me segue. Aí a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e, porque ele não amava Deus, ele amava coisas. Ele queria tirar algum proveito, algum benefício desse reino que estava sendo oferecido. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas. E as outras coisas, irmãos, serão acrescentadas. Não é o desprezo, não. Pai e mãe merecem respeito, a esposa, o esposo merecem respeito, os filhos merecem respeito. Merecem. Agora, priorizar é a Deus. Porque Ele é a fonte de tudo que temos e somos. Sem Ele, nós não somos nada, não temos nada. Tá? Acima de todas as coisas é o Senhor. Então, eu desejo amar a Deus. E olha, Mateus capítulo 22, volta um pouquinho, versículo 37, é uma outra expressão, tudo dentro do mesmo assunto, tá? Dentro do mesmo assunto, só de forma diferenciada na linguagem aqui do evangelista que escreve. Mateus capítulo 22, versículo 37, está escrito assim, E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Quer dizer, não deixa nada de fora. Você vai aprender a amar a Deus. Como eu vou fazer? Irmãos, vai pedir ao Senhor. Vai pedir, Senhor, eu quero te amar. Quero te amar. Não é só cantar, dizer que ama a Deus, não. Quero te amar, quero aprender a amar a Deus. Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E quem ama a Deus não despreza o próximo. Quem ama a Deus, porque alguém que fala, eu estou assim porque eu amo a Deus, então me distanciei de todo mundo, tem alguma coisa errada. Porque você deve amar a Deus e ao teu próximo. Mas acima de todas essas coisas, a Deus. Agora existe, essa é a renúncia pessoal, tem a renúncia no espírito. Como funciona? Irmãos, como eu posso renunciar no espírito? É simples, eu acho que é a mais simples que tem, que é aquela que Jesus usou a expressão de Mateus capítulo 6, 33. Eu já até citei aqui nas entrelinhas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso espírito, eu disse inicialmente, que ele já tem uma inclinação para as coisas de Deus. O nosso espírito já tem. O problema nosso é que nós olhamos muito com a alma. Mas o nosso espírito já tem uma inclinação. Então, se eu desejar dizer não, renunciar, e no espírito eu posso renunciar, como é a renúncia no espírito? Deixa de atender aos desejos da alma, aos desejos do teu coração, porque tem gente que vai pelo desejo do coração. Ele lê e interpreta um versículo erroneamente, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Aí acha que pode fazer qualquer coisa. Não, irmãos, quem anda no Espírito
não satisfaz os desejos da carne. E quem está no Espírito anda no Espírito. Aí então o apóstolo Paulo ensinava essas coisas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você tem a inclinação para Deus, olha para o alto, olhai para cima, de onde vêm todas as coisas boas do Senhor. Irmãos, se alguma coisa boa, se alguma coisa de louvor, alguma coisa significante, alguma coisa que traga edificação, nisso ocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Aí você, quando faz isso, você está dizendo não aos desejos da alma. Que a alma tem vontade mesmo, irmãos. Quantos crentes aí já ouviram ou já experimentaram e dizem assim, meu Deus, toda vez que eu vou ler a Bíblia é uma sonolência, toda vez que eu vou orar, eu não consigo. Aí você fala assim, o diabo é astuto, ele que faz barulho lá fora. Não é ele. Não estou defendendo ele, não. Não sou advogado dele, não. Já tem seus advogados. Agora, eu estou querendo dizer que a alma, ela tem desejo. Quando você para ler a Bíblia, você quer ver televisão. Você quer olhar o WhatsApp. Quer dar uma piscadela lá no Facebook para ver o babado que está rolando. Então, a alma é assim. Agora, o espírito, irmãos, você tem que lutar. Não, é a hora de eu me alimentar, é a hora de eu ler a palavra, é a hora de eu orar, de eu buscar. Então, você vai fazer isso com muita força, sacrifício, para que Deus possa te garantir a vitória. Mude, ele era um pouco exagerado às vezes, mas ele dizia assim, se não queres te encontrar com o diabo durante o dia, encontre-se com Deus pela madrugada. Porque se você não se encontrar com Deus de madrugada, certamente você terá um encontro com o diabo durante o dia. Agora, se você se encontra com Deus de madrugada, aí ele já fica meio pianinho. Fala, não, esse camarada aí está no azeite, né? Vou ficar de longe, vai dar ruim para o meu lado. Porque ele sabe que o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem. E os livra, irmãos. Agora, nós, às vezes, irmãos, ficamos o tempo todo dando vazão à carne. Aqui entre nós, tem alguns dentre nós aí, dentre nós eu digo não é aqui na local só não, dentre nós eu digo dentre os cristãos, irmãos, nem leem mais a Bíblia. Nem leem mais a Bíblia. Não tem mais prazer nas Escrituras Sagradas. É só aquilo que as pessoas dizem para ele, é um versículozinho aqui, outro versículo ali. Não tem mais aquele prazer de ler as Escrituras, de assinalar, entendeu? Aquilo que te chama a atenção, de você meditar nisso, gravar isso no teu coração, para poder dizer não ao pecado, irmãos. Aí é só coisinha que vai... E detalhe, tudo que vem, come. Irmãos, aqui entre nós, falar uma coisa para vocês sabem. Você já ouviu alguém falar que é fácil fazer dieta? É fácil fazer dieta? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Tu acha que é fácil? Não é fácil, não. Tu passa na barraca do hambúrguer, do cachorro-quente, tu sente aquele cheirinho. O x-tudão. Tu sente aquele cheirinho agradável, não sente? McDonald's. Eu acho que eu nunca entrei no McDonald's. Irmãos, tem séculos que eu não sei o que é um hambúrguer. Cachorro-quente. Só quando tem na igreja e na cantina, que às vezes é na leva, eu como um pedacinho. Porque, irmãos, não é dieta só para emagrecimento, não. É dieta para a saúde. Agora, tem um montão de gente reclamando que está ruim.
Mas vê a alimentação dele. Come tudo, meu irmão. Vai igual uma draga. Tudo que vem pela frente ele come. Assina um atestado de óbito e vai. Olha, não, você precisa ter regras alimentares. Se quiser viver um pouquinho mais com saúde. Ah, mas ele pode morrer. Posso morrer, não tem problema nenhum. Mas eu quero morrer saudável. Quero morrer porque foi cantada a minha senha. Agora, não quero morrer porque fui negligente. Eu não posso ser um suicida. Não posso ser um suicida. Estou me matando aí porque por causa do olho grande. É ganância, irmãos. É ganância. Então você tem que evitar. Isso é ruim, às vezes, de você dizer não. É ruim. É a mesma coisa, irmãos, no alimento espiritual. A nossa alma tem muitos pratos. É um self-service assim gigantesco. E detalhe, sem balança. Não atrai às vezes? Eu entrei sábado num self-service, num restaurante. Aí a moça falou assim, ó, fica à vontade que é sem balança. Aí eu falei, então eu dispenso, obrigado. Ela achou que ia me ganhar porque era sem balança. Eu prefiro com balança, que eu sei o que eu estou comendo. Sem balança a pessoa fala, estou pagando, eu vou... Aí tu vai botar aquele pratão assim que você se esconde atrás dele, né? Se esconde atrás dele, está se matando. Se matando, comendo com os olhos, e além de ser pecado, né? Além de ser pecado. Então, você tem que se alimentar corretamente. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é a única alimentação que não faz mal. Você pode se alimentar dela de dia, está escrito, e de noite. De dia e de noite. Qualquer hora, qualquer momento, em todo tempo, as Escrituras precisam estar em nós. Então isso faz bem à nossa saúde. E ela te ensina a viver nessa terra. Te ensina a ser marido, te ensina a ser empregado, te ensina a ser patrão. Ela ensina você a ser pastor, ensina você a ser ovelha, ensina você a ser colega de escola, ensina tudo, tudo. Ensina a mãe, ensina o pai, ensina o filho, ensina tudo e todos. Ensina a governar e ensina a obedecer às leis. Até gostar de sogra. Muito bem colocado. É isso, a Bíblia ensina mesmo. O amor de Deus no coração transborda, irmãos. O amor de Cristo nos constrange, o apóstolo Paulo fala. O amor de Cristo é algo maravilhoso. Então, é fundamental. Irmãos, olha, esse é um ponto aqui para nós, renúncia pessoal. É claro que eu não vou conseguir terminar tudo, mas eu vou falar assim mesmo. Outro ponto fundamental para um comprometimento, irmãos, no reino de Deus, é o desejo por Deus. É que eu já falei nas entrelinhas, desejo por Deus. Salmo 119, o verso 37, o salmista fala sobre isso. Salmo 119, verso 37, né? Foi lido aqui hoje o Salmo 139, na leitura devocional. O Salmo, não, foi lido o Salmo, irmão Rogério que leu, né? 66, né? Mas Salmo 119, o verso 37, está na tela. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Desejo de Deus, irmãos. Irmãos, aqui entre nós, tem muitas pessoas que não têm mais compromisso com o reino de Deus, têm compromisso consigo. Eu estou falando de membros, estou falando de líderes, por causa da vaidade. Nessa vida, tudo é passageiro. Salomão disse isso, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Irmãos, vivifica-me no teu caminho. Deixa as coisas do mundo para o mundo. Lembra que Jesus falou com uma determinada pessoa? Falou, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí qual foi a resposta de Jesus? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Parece ter sido uma ignorância, né? Um desrespeito. Não, o pai dele não estava falecido. A expressão indica que o pai dele estava vivendo, ele queria, depois do cuidado com o pai, servir ao Senhor. Não, você pode servir ao Senhor, porque o Senhor vai cuidar dele.
Pode servir ao Senhor. Agora, você tem que tomar atitude. Aí, por conta de coisas mundanas, vaidade, coisas passageiras, aí você deixa de servir a Deus com melhor qualidade. O salmista diz: desvio os meus olhos de contemplar a vaidade. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas é que eu tenho que dizer não à minha alma, aos desejos da alma, e dizer sim ao desejo do Espírito, que é servir ao Senhor. Olha, desejo pela obra de Deus. Irmãos, isso é fundamental. Tem crente que não tem desejo. Irmãos, tem crente aqui entre nós, e são membros da nossa igreja, da nossa, agora estou falando de igreja local. Eles só vêm e acham que eu não percebo. Vem de 3 em 3 meses tomar Santa Ceia. Porque existe uma regulamentação estatutária da Assembleia de Deus, e se tiver 3 meses sem participar da Santa Ceia, ele é excluído do rol de membros. Aí então ele fica 2, vem uma. 2 sem, aí uma vem. Por quê? Porque vim na terceira. É como se fosse assim o abandono de emprego, que se der 30 dias, o patrão pode dar abandono, aí ele vai faltar, quando ficar 29, para não errar, ele vai no 29, né? Então, gente, isso é ridículo, é falta de compromisso, falta de respeito. Será que Deus, se eu, pastor da igreja, humano, cheio de defeitos e falho, eu já fico indignado, embora não fale, mas fico indignado com determinadas atitudes de alguns membros, como se sente Deus, que é santo, que é o dono da obra? Eu não sou dono de nada. Eu não sou dono de nada. Eu sou substituível, e Deus não. Ninguém substitui Deus, ele é único. Agora eu não. Posso sair daqui e entrar outro, melhor do que eu. Agora, irmãos, como fica Deus? Então, olha o que Davi fala no Salmo 122, e às vezes a pessoa vem aqui, no súbito de uma oportunidade inesperada, aí ela, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, vou citar aqui o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que entonação sem graça, sem sal. Irmãos, o que Davi estava dizendo, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando veio essa expressão no ouvido dele, alguém falando isso, aquilo batia uma alegria no seu coração. Davi amava a casa de Deus. Davi amava a casa de Deus. Todo mundo fala de Samuel. Profeta Samuel. E, de repente, até alguns crentes gostariam de ser igual a Samuel. Homem que Deus chamou desde a infância, e todo mundo admira o chamado, né? Samuel, Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. A nova geração, né? A nova geração. Deus, então, levantou destituiu aquela geração velha e colocou uma nova. Olha, irmãos, todo mundo ama falar sobre Samuel e a vida de Samuel. Paga o preço que ele pagou. Sabe onde Samuel dormia, está escrito? Próximo da arca do Senhor. Está escrito lá no capítulo 3, quando Deus o chamou, o menino, ele dormia na tenda da casa do Senhor. Ele viveu literalmente na casa do Senhor. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Eli não amava a Deus acima de todas as coisas, amava mais a seus filhos do que a Deus. Aí encobria o pecado dos filhos, mesmo sabendo que Deus estava vendo. Agora, Samuel não, Samuel amava a Deus acima de todas as coisas. Pague esse preço, meu filho. Você verá que será uma vida diferente para você. Aí, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, o Salmo 84, verso 10 aí, Rafael. Salmo 84, 10. Já estou quase terminando. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus
a habitar nas tendas dos ímpios. Será que é realidade para todo crente? Irmãos, se tiver um churrasquinho, de repente, quarta-feira passada que teve o jogo, tem casa de crente que virou uma bagunça, irmãos. Irmãos, você tem que fazer moderadamente. Você representa o reino de Deus. Até as coisas que você gosta, vem aí os Jogos do Brasil, não é isso? Da Copa do Mundo. Eu já sei as datas e não vejo. Nunca assisti um jogo do Brasil. Mas por que eu sei as datas? Por causa dos meus compromissos. Eu tenho que saber se eu posso agendar, se não posso, que às vezes a igreja esquece e manda ver aí, vai. Não, mas os jogos vão cair tudo à tarde, né? Então, mas tem compromisso, ó, vai cair um dia 25, aí dia 25, dia 24, aí dia 25 eu estarei indo a Minas lá dar uma palestra para casais, tá vendo? Aí se fosse no mesmo dia, talvez tivesse que mudar, não sei. Então, olha, acontece que o salmista diz, irmãos, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus, nem entrar, tá? À porta, do que habitar na tenda dos ímpios. Aí o camarada prefere estar lá no meio dos ímpios, xingando, bebendo, fazendo aquela folia toda lá, né? Irmãos, dê preferência à casa de Deus. Você não vai desprezar teu parente, não vai desprezar os amigos, mas, irmãos, prefira a casa do Senhor. Prefira a casa do Senhor. Prefira mesmo. Só se não houver mesmo condições. Aí você, então, dê preferência a outra coisa. Mas se houver condições, eu prefiro a casa do Senhor. Não, depois eu passo aqui, dou uma passada aqui, né? E fica tudo certo, faço a oração no final. Mas a casa do Senhor é fundamental para nossas vidas. E eu já fui mais rígido do que eu sou agora, comigo mesmo. Já fui pior, tá, gente? Comigo mesmo, né? Agora ainda vou em alguns lugares aí para fazer uma oração. Antes nem ia, não vou lá nada. Ei, só tem conversa fiada, só tem bebedeira, só tem... Vou nada. E não ia, não. Era difícil ir. Festa, então, meu Deus do céu. Agora, olha, a gente não pode ler tantas outras referências que contêm as Escrituras para isso. Mas é um desejo pela obra de Deus, irmãos. E como funciona isso? Segundo a Bíblia, você tem que ter uma frequência pessoal. Uma frequência pessoal. Tudo bem que às vezes você tem uma dificuldade, tem um problema, não pode vir, alguma coisa que te impede, todos nós podemos ter, tá? Essas dificuldades. Isso aí é natural e é compreensível. Agora, irmãos, que isso não vire um hábito na sua vida. Tem pessoas que às vezes estão extremamente saudável, está com tempo, aí está lá no Facebook assistindo o que eu estou falando aqui. Ainda bota lá, estou assistindo. Glória a Deus, aleluia, que palavra é essa? Ô, irmãos, diferente de você estar com um problema, estar com uma dificuldade, estar cuidando de alguém, um enfermo, está enfermo, está... Enfim, agora você é saudável, perninha cruzada, no puff. Que isso, irmão? Você tem que vigiar mais, tem que vigiar mais. Olha, irmãos, esse é o desejo pela obra, né? Ame a casa do Senhor. E olha, você tem que ter comunhão se quiser ter comprometimento com o reino de Deus. E a comunhão, como também já antecipamos alguma coisa, primeira é em sentido vertical. Não adianta eu ter comunhão em sentido horizontal, essa comunhão interpessoal, você comigo ou contigo, nada disso. Eu primeiro tenho que ter comunhão com Deus. Se a minha alma vai bem, meu corpo também está bem, minha mente está bem, tudo está bem. E então, meu relacionamento interpessoal será melhor. Agora, tem muito crente brigão, irmãos.
Tem muito crente contencioso. Meu Deus do céu, tem crente que briga por tudo, meu. Por tudo. Ele não consegue ser um bom crente, porque falta comunhão com Deus. Falta comunhão com Deus. Enquanto Pedro não aprende a ter comunhão com Deus, ele vai ficar tentando cortar a orelha dos outros. Agora, quando ele aprende a ter comunhão com Deus, aí ele aprende, vai para a cadeia, fica lá, quietinho na dele, não é assim? Depois o anjo tirou ele, foi para a igreja. Aí, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou continuar pregando, porque agora ele aprende a ter comunhão com Deus. Mas antes de ter comunhão com os homens, tenha comunhão com Deus. Aí toda a comunhão aqui será muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque quando você pensar que aquele camarada ali é ruim, o Espírito Santo vai te dizer assim, é igual a você. Você também é ruim. Aí você vai passar a compreender que tanto ele quanto eu somos a mesma coisa. Todo mundo aqui tem defeito, não tem? Todo mundo tem. Talvez o teu defeito não seja o meu, mas o meu não é o teu. E você então tem que me suportar e eu tenho que te suportar em Cristo Jesus. E isso é igreja. Igreja é isso aí. Tá? Igreja tem problema, igreja tem dificuldade, igreja tem fraqueza, mas também tem momentos, irmãos, inexplicáveis com a glória de Deus. Então ainda é o melhor lugar para se viver, hein? Ainda é o melhor lugar para se viver. Aqui aprendemos a ter comunhão com Deus e aprendemos a ter comunhão com o próximo. Amém? Fique de pé, e já chegou o momento final e nós vamos orar.